Olá a todos, aqui quem fala é o Luciano Mesquita e juntamente com a colega Naila Paiva de Miranda, nós vamos apresentar nossa e-atividade sobre cenários digitais de aprendizagem da matéria Ambientes Virtuais de Aprendizagem do curso de pós-graduação Lato Sensu em Tecnologias e Educação Aberta e Digital da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em parceria com a Universidade Aberta de Portugal. Então, nós vamos apresentar a utilização das ferramentas do Linux Educacional no desenvolvimento de conteúdo de aprendizagem para a aula de geografia no ensino fundamental. Tá? Então, o Linux Educacional ele é uma ferramenta disponível através do sistema Proinfo, tá? Do Ministério da Educação, e ele tem como objetivo buscar a integração dos alunos da rede pública às ferramentas digitais. Então, de promover a inclusão desses alunos com os recursos digitais. Não só os alunos, também os professores. Então, nós temos aí como introdução, né, mesmo com toda a tecnologia existente, é possível observar que as ferramentas utilizadas no processo educativo não têm caminhado da mesma forma que o mundo moderno, com instalações e equipamentos precários. Então, essa é uma realidade que nós observamos na educação pública no Brasil, como um todo. Né? Nós temos aí as instalações extremamente precárias e que não acompanham a realidade do mundo contemporâneo. Né? Então, nós temos aí os professores totalmente desatualizados, a sua grande maioria ainda, né? Então isso é um motivo que acaba levando os alunos a ficarem desmotivados, tá? Porque o aluno ele já é um nativo digital, então ele tem uma expectativa com o uso das novas tecnologias e ainda a nossa escola atual não representa a realidade desse aluno, né? Que já nasceu nesse ambiente aí digital. Então, o professor e o aluno têm um descompasso com relação a essas tecnologias. E a escola, ela, infelizmente, ainda não oferece essas condições para os alunos. E esse é o objetivo que nós pretendemos apresentar. Como usar essa tecnologia em um ambiente escolar na rede pública. Tá? E o professor, como fica diante dessa situação? Então, aquele professor que fica na lousa, giz, lousa, né, e saliva, igual o pessoal fala, né? Então, como é que fica esse professor que ainda vive o ensino tradicional? Como que a gente vai fazer a incorporação desse professor no uso das novas tecnologias? A gente sabe que o governo investe pouco, no entanto, tem investido em alguns momentos, no entanto, não de forma com que realmente integre por completo esse aluno e o professor na era digital. No entanto, também há de se reconhecer que os professores não buscam, né, essa informação, não buscam essa atualização e não buscam se incorporar a essas novas tecnologias. Então nós temos aí como proposta, né, então o objetivo aí é apresentar o uso das tecnologias em sala de aula, dentre elas a utilização das ferramentas do Linux Educacional. Nós temos aí os editores de texto, de apresentações, né, de áudio e vídeo, que são elementos fundamentais para a elaboração de videoaulas, tanto pelo professor como pelo aluno na disciplina de geografia, abordando o contexto regional de onde a comunidade está inserida. Nessa pesquisa será abordadas as características históricas e geográficas da cidade. Então a cidade ela carrega um elemento muito forte, né, com símbolos, né? Nós temos a questão simbólica da cidade, né? De São Bernardo do Campo, no caso nós vamos falar, uma cidade que passou por grandes transformações na segunda metade do século XX, né, com a questão da industrialização, com a questão da presença de
vários povos, né? Italianos, espanhóis, portugueses. Nós tivemos aí também uma grande imigração de pessoas da região Nordeste, né? Em função da industrialização. Então, São Bernardo tem aí uma série de símbolos presentes nas ruas, nas praças, no teatro, na cultura, que a gente achou interessante apresentar aqui através de uma produção de um vídeo, né? Então nós temos também a colônia japonesa, nós temos aí várias culturas presentes na cidade que foram assim, que a gente achou interessante trabalhar dentro dessa videoaula, né? Então nós temos aí os acontecimentos nacionais e internacionais, tá, que estão bastante presentes nas obras de arte da cidade, tá, nas ruas, avenidas. Então nós resolvemos trabalhar essas questões aí, né? Então nós temos também a questão da história do povo, as origens, a importância e contribuição que essa população de diversas nacionalidades se fez necessária para o crescimento e desenvolvimento econômico do município de São Bernardo do Campo, bem como seus reflexos para a economia do país. Então, a gente tem aí São Bernardo, né, uma cidade chave aí para o desenvolvimento econômico do país. Dentro desse período aí de 400 e tantos anos da cidade, ela se desenvolveu, né, de tal forma que a sua economia é bastante representativa para o país. Então nós temos aí a necessidade de desenvolver novas formas de aprendizagem. Então o que nós podemos se apropriar do meio externo e trazer para dentro da escola, né? Então a gente tem que tentar aliar o uso da tecnologia com o meio externo, tá? Os símbolos, os fenômenos que acontecem fora da escola, trazer isso para dentro da escola, né? E a escola vai ser um elemento de interação, de desenvolvimento e construção do saber, né? Então nós temos aí a necessidade de estimular o aluno, de fazer com que ele seja participante, com que ele seja sujeito no processo de aprendizagem, onde o professor, como orientador do processo de aprendizagem desse aluno, ele vai selecionar novos métodos e técnicas, tá, conteúdos de aprendizagem, de forma com que diminua a defasagem do existente no sistema público de ensino. Que esse é um grande problema. A gente está apresentando uma proposta de melhoria desse sistema, né? Então a gente, de uma certa forma, a proposta seria a melhoria da aprendizagem, né? Diminuição da defasagem desse aluno. Então nós temos uma necessidade de criação de material didático próprio no ambiente escolar, atendendo assim as características regionais e sociais, com a participação ativa do professor e do aluno. Então, é o que nós conversamos durante o curso Ambientes Virtuais de Aprendizagem, né? Então, nós precisamos fazer uma interação entre professor e aluno, a construção do conhecimento, né? A aprendizagem colaborativa. Então, isso é muito importante e essas ferramentas digitais podem colaborar significativamente para essa interação e a colaboração entre professor e aluno. E com isso, possibilitar a elaboração de material de qualidade, tendo em vista que os materiais didáticos, mais especificamente o livro didático, adotado pelo professor, ele se esgota em razão de não abordar as informações de uma dada região, dificultando a adaptação pelo professor, tratando-se de material pronto. Então, os recursos digitais eles colaboram nesse sentido. Eu vou fazer um material que tenha a identidade daquela escola, que tenha a identidade daquele aluno, que tenha, né, uma expressão daquela comunidade, né? Então, o professor ele consegue trabalhar essa atividade, essa produção desse material
conforme a cultura e conforme ali as características daquela escola, daquela região que ele está inserido, né? E com isso, como você tem uma publicação pronta, o seu uso se torna meio que você impossibilita o professor de desenvolver um trabalho mais efetivo em razão das diferenças existentes, das características regionais e culturais aí. Então, a questão do livro didático seria um aspecto que deveria ser pensado. Então, eu posso usar as tecnologias para poder trazer uma aprendizagem mais ativa, uma aprendizagem mais colaborativa, mais efetiva entre professor e aluno. Então, essa é uma proposta. Então, nós temos aí como objetivos, dentre eles, o objetivo geral é desenvolver novos cenários de aprendizagem no ambiente escolar através de ferramentas digitais, com a mediação do professor, para atender ao novo perfil de aluno e às novas tecnologias disponíveis para elaboração de aulas dinâmicas e interessantes, propiciando ao aluno do ensino fundamental o desenvolvimento da capacidade de aprender, compreender o meio ambiente natural e social, que nós estamos falando do meio que ele vive, né? Então a gente vai falar de fatos, contextos que estão ligados à comunidade que ele está inserido, tá? E com isso nós vamos aliar isso ao conteúdo, ao programa de ensino da prefeitura, do estado, ou até mesmo os parâmetros curriculares do MEC, né, do governo federal. Então nós temos aí esses objetivos. Nós podemos trabalhar o local, tá, sempre relacionando com o global. Então nós temos aí como objetivos específicos estudar novas ferramentas de aprendizagem para utilização na disciplina de geografia, disponíveis no Linux Educacional. Como já falamos, é uma ferramenta criada pelo MEC, né, através do programa ProInfo, né, e você aplicar essa ferramenta na escola, no ensino fundamental, com a ideia de melhorar a qualidade de aprendizagem do aluno. Então nós temos aí como objetivo produzir esses materiais didáticos para os alunos dos anos finais do ensino fundamental. Então, quando nós falamos de material didático, pessoal, a ideia que vem é só a questão do livro, tá? Mas o vídeo também é uma ferramenta didática, né? Quando eu posto um vídeo no YouTube, ou quando eu posto um vídeo num blog, ou quando eu posto um vídeo no Facebook, apesar do Facebook não ser uma ferramenta inicialmente desenvolvida para essa finalidade, mas a gente sabe que essas ferramentas elas têm colaborado com essa interação entre alunos e professores, né? Então, de uma certa forma, de forma secundária, a gente até pode dizer, elas têm contribuído para a aprendizagem. Mas aí nós temos que levar em consideração que nós temos que dar um direcionamento pedagógico, uma intencionalidade pedagógica para o uso dessas ferramentas, para poder ter realmente aí a efetiva aprendizagem do aluno. Então nós temos aí, além desses materiais, então nós temos a possibilidade de elaborar novos materiais de estudo, colaborando de forma ativa na aprendizagem do aluno, onde o professor poderá identificar, então ele vai criar um material mais customizado, já direcionado para aquele público, né? Então ele vai fazer essa identificação e com isso produzir novos materiais contextualizados em publicações disponíveis na internet. Então hoje nós temos uma diversidade de materiais que estão disponíveis na internet, né? E esses materiais são produzidos por pessoas em escolas, né, em comunidades, em grupos de estudos. Então essas ferramentas podem ser aí utilizadas e reaproveitadas por outras pessoas também. Então nós temos aí todos os materiais, nós falamos de livros, revistas, jornais com informações geográficas
e históricas da cidade. Então, esses aí são alguns dos objetivos específicos. Então, nós temos como referencial teórico, né? Então, qual que é a base da nossa proposta, do nosso projeto? Nós vamos trabalhar nesse projeto o currículo de Geografia da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tá? Mas aqui especificamente nós estamos falando São Paulo porque eu estou em São Paulo, a colega Naíla está em Fortaleza, lá no Ceará, tá? Então eu vou fazer essa proposta de forma com que eu trabalhe não só em São Paulo, que eu não trabalhe somente lá no estado do Ceará, mas que eu trabalhe na Bahia, que eu trabalhe no Rio Grande do Sul, no Amazonas. Esse trabalho ele pode ser adaptado para cada tipo de região do país, tá? Então, é até uma proposta para os professores que estão assistindo e que tiverem a ideia de desenvolver uma atividade com esse teor, de direcionar especificamente para a sua região a atividade, tá? Então, nós estamos falando aqui de Secretaria da Educação do Estado de São Paulo porque eu estou aqui em São Paulo, tá? Mas a gente pode direcionar para qualquer estado, porque cada um vai ter o seu currículo, não é isso? Então nós temos aí também os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da Educação, aonde estabelece as diretrizes para a melhoria da qualidade do ensino fundamental em todo o território nacional. Então nós temos aí a nossa Lei 9394 de 1996, a LDB, né, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que propiciam ao aluno do ensino fundamental aí uma aprendizagem, né? Então nós temos aí as diretrizes necessárias para com que esse aluno tenha as condições, né, os conteúdos que devem ser desenvolvidos em sala de aula. Estão todos nesses materiais. Então a metodologia, pessoal, ela parte aí da definição do tema. Então nós temos que o tema a ser abordado tem como finalidade apresentar aos alunos as características geográficas da cidade. Então nós vamos verificar essas características de cada espaço da cidade, tá? Então no que se diz respeito à área econômica, haja vista a importância da cidade no desenvolvimento industrial e regional, né? E sua importância para o país. Haja vista a grande concentração industrial na área automobilística, química, autopeças, responsável pelo seu crescimento populacional da cidade, no caso aí, né? Então, motivando a intensa imigração da mão de obra para a cidade, provocando mudanças significativas na região. Dentre elas, nós temos a desocupação desordenada da cidade, de encostas e de áreas de mananciais, degradação das áreas verdes, dos rios e do solo. Então, esse é um problema que nós podemos levar para o ensino fundamental e apresentar aos alunos. Mostrar como as questões globais influenciam nas características regionais de uma determinada localidade, de uma determinada comunidade. Porque assim que as indústrias vieram, elas fizeram crescimento, ajudaram no crescimento da cidade, só que, no entanto, fica aqueles problemas, a pobreza, a fome, a ocupação irregular. Então, são várias características sociais ali que são de discussão no ensino da geografia. Então nós temos aí a pesquisa, os tipos de pesquisa documental, nós temos na realidade levantar dados, informações, fotos, informações que vão contribuir para o desenvolvimento dessa videoaula, né? E a pesquisa-ação é fazer uma pesquisa sobre as características históricas e geográficas da cidade, né? O seu desenvolvimento econômico e industrial, a contribuição dos imigrantes internos e externos, as mudanças ocorridas em função do crescimento industrial, as mudanças do cenário econômico e industrial e suas consequências do ponto de vista social e ambiental. Então, pessoal, nós temos aí a possibilidade dessa pesquisação
é levar o aluno nos pontos de pesquisa, é levar esse aluno no centro histórico da cidade para poder verificar as informações passadas, fotos, imagens, vídeos, áudios, para com que esse aluno tenha uma maior condição de se apropriar do conhecimento. Então essa seria a nossa pesquisação. Tá? Pesquisa bibliográfica em livros, revistas, jornais, sobre as informações da cidade, né? Jornais, aqui no caso a gente tem o jornal Diário do Grande ABC, por exemplo, que faz um trabalho histórico, documental muito bom aqui, então tem muitas informações. Buscar informações em bibliotecas públicas, nós temos aqui a Biblioteca Monteiro Lobato, que foi recentemente reformada e atualmente ela está muito bem posicionada aqui na cidade, né? Nós temos hoje aqui um conforto na questão do uso da biblioteca, né? Então ela foi muito bem reformulada, internet, Wi-Fi, nós temos aqui até mesmo a gente pode observar que a biblioteca ela conseguiu se transformar nessas mudanças que vêm ocorrendo na tecnologia, né? E hoje nós temos uma biblioteca aqui que ela já atende às demandas do uso das novas tecnologias, né? Então, aqui nós temos a possibilidade de buscar essas informações, né? Livros, revistas, toda essa questão bibliográfica na nossa biblioteca aqui em São Bernardo do Campo, né? Então, nós temos muitas informações que podem ser apresentadas e utilizadas para a produção desse material didático, né? Material didático esse na forma de imagem, tá? De fotos, áudio ou vídeo, né? Então, dentre as metodologias utilizadas, nós temos aí a coleta de dados, desenvolvimento do trabalho de campo, tá? E também no próprio ambiente escolar, né? Então, nós temos aí a proposição de um projeto com alunos dos anos finais do ensino fundamental, a disciplina de geografia, com pesquisa bibliográfica, fontes de informações e livros, revistas, museu histórico da cidade, onde será proposto ao grupo de alunos a realização de pesquisas sobre a história da cidade, das características geográficas e fatores que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, né? Então nós temos aí as fontes selecionadas e organizadas, né? Os alunos deverão desenvolver um vídeo com os recursos do Linux Educacional para apresentação aos demais alunos da escola. Então a ideia principal é fazer com que os alunos desenvolvam seu saber juntamente com as ferramentas de informática, disseminando a informação e contribuindo assim de forma colaborativa com o desenvolvimento do saber de outros alunos, através das redes sociais, dentre elas o YouTube, né, com a disseminação dessa informação na rede social YouTube. Então nós temos aí a apresentação dos aplicativos do Linux Educacional. Então, no decorrer do projeto, o aluno terá como subsídio para a elaboração das atividades propostas as ferramentas do Linux Educacional, ferramenta de uso educativo, né? É um projeto desenvolvido pelo governo federal, através do Ministério da Educação, que tem por objetivo fortalecer, né, a integração tecnológica desses alunos, a inserção desses alunos na era digital, né? E tem como objetivo oferecer recursos de informática no ambiente escolar, através do software livre, onde eu posso modificar essas informações, eu posso fazer uso dessas informações, mas nem sempre aquilo que se diz livre é gratuito. Então nós temos que tomar cuidado com as questões dos direitos autorais. Mas normalmente esse software ele pode ser modificado desde que citado a fonte anterior.
né, quem produziu anteriormente o material lá na sua concepção, né? Então nós temos aí, de forma com que nós vamos proporcionar aos alunos e professores o acesso a softwares educacionais, de forma a melhorar a qualidade de aprendizagem e inserção do aluno aos recursos digitais. Então nós temos aí as interfaces do Linux educacional no ensino de geografia, né? Nós temos aí na primeira figura, né, os elementos, nós temos ali as ferramentas presentes no Linux educacional. Nós temos aí também na segunda tela o desenvolvimento de gráficos, né, através do Office, do BR Office que tem no programa, né, o LibreOffice no caso, né, e nós temos a ferramenta Calc para produção de gráficos, tá? Então eu tenho gráficos estatísticos da cidade, então eu vou produzir gráficos com Calc. E temos aí, né, o aluno inserido na terceira figura, inserido a essas novas tecnologias. Então esse é o objetivo do Linux educacional. Então nós temos aí no ensino de geografia, trata-se de ferramenta imprescindível para que o aluno venha de forma interativa e colaborativa desenvolver suas habilidades na aprendizagem de geografia, na elaboração de gráficos, apresentações de seminários e textos, né? Então nós temos aí o Writer, que é uma ferramenta, um software livre, né, onde o professor deverá incentivar o aluno a ser o ator principal no desenvolvimento do seu conhecimento. Então nós temos aí os aplicativos que serão utilizados nesse projeto, podem ser citados o editor de texto, nós temos aí o LibreOffice Writer, nós temos o LibreOffice Calc, o LibreOffice Impress, tá, para apresentações, né? E nós temos aí o editor de áudio, o Audacity, e nós temos o Avidemux para a edição de vídeos. Então, pessoal, nós temos aí um cronograma. Esse cronograma, na realidade, é uma proposta, tá? Aí o professor vai desenvolver ao longo do bimestre, ao longo do semestre, ou às vezes até mesmo ao longo do ano, ele vai desenvolver esse projeto. Tá? Aí nós colocamos um exemplo, né, de planejamento. Tá? Então, qualquer atividade que nós vamos desenvolver em sala de aula, ela exige um planejamento, tá certo? Então, isso aí é um exemplo que você, como professor, pode aplicar em sua aula. E aí nós temos as referências, né, as referências bibliográficas que sustentam o que nós falamos aqui referente a esse projeto. Tá? Então nós temos aí várias referências bibliográficas e que nós recomendamos a vocês aí realizarem a consulta desse material. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós vamos deixar logo mais aí abaixo na nossa página do YouTube, nós vamos deixar e-mail para com que vocês façam contatos. E aqueles que queiram fazer algum comentário, fiquem à disposição para que a gente possa, de alguma forma, tirar alguma dúvida. Tá ok, pessoal? Desde já nós agradecemos e até a próxima videoaula. Um abraço a todos e até mais.